Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house for another conversation class. E aí, galera, como vocês estão? Estão todos bem? Como é que foi aí a semana? Estudando muito, aprendendo muito, se dedicando muito. Sei que está todo mundo muito cansado, mas vem aí 2 feriadões pela frente aí, então todo mundo dando aquela relaxada, né, galera? Bom, vamos começar a trabalhar? Ok. This is another conversation class. So, let's get started. E, como eu venho falando, esse livro de conversation de vocês é um livro que ele é denso. Ele tem muito conteúdo importante e agora nessa reta final parece que os conteúdos são realmente de suma importância e de difícil aprendizado. Então, é importante que todo mundo, né, galera, se dedique aí ao máximo para tentar compreender, tá certo? Espero que todo mundo esteja bem em casa, o clima esteja agradável. Sei que o estresse é grande, mas estamos aqui para superar isso, né? Se precisarem de qualquer coisa, o Teacher Leo está aí à disposição. Então, vamos lá. Material, todo mundo com material já concentradozinho aí. E a gente vai dar sequência à nossa Unit 7 in the Kitchen, tá? A gente vai agora, só para servir de referência, páginas 80 e 81. E a gente vai continuar aprendendo sobre Present Perfect, mas dessa vez com esses 2 advérbios de tempo, né? Advérbios temporais. For and since. Quando se usa for e quando se usa since. Tá? É um assunto simples, não é um assunto difícil, mas é um assunto que se você não presta atenção e você não pratica, acaba ficando um pouquinho confuso. E aí alunos tendem muito a se confundir e, por incrível que pareça, esses advérbios temporais, eles ajudam muito na compreensão de textos, né? No contexto, na compreensão do contexto, às vezes, de um artigo, coisas desse tipo. Então, vamos lá, né, galera? Livro do Like Us, Unit 7, in the Kitchen. Então, vamos lá. Vamos lá abrir o nosso livro na página 80, tá certo? Clear the History. Faz muito sentido não, Clear the History aqui. Não tem nada a ver com History. Mas tudo bem. Vamos lá. Antes da gente começar a trabalhar o For and Since, vamos trabalhar um pouquinho de utensils, né? Se eu não me engano, foi na aula passada que a gente viu alguns kitchen utensils, né? Utensílios de cozinha. Então, a gente tem aqui alguns bem simplesinhos, né? Silverware, a gente tem o silverware aqui que é knife, fork, spoon, plate, bowl and glass, tá? Então, a gente vai praticar aqui. Aí a gente vai ver outras opções também rapidinho, só para a gente contextualizar, porque é muito pouco isso daqui, na verdade, né? Então, vamos lá, né? Praticar aqui a pronúncia desse daqui. E depois eu vou mostrar outros kitchen utensils para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, vamos lá. Let's practice. Unit 7, Lesson 3, Track 55. Knife, fork, spoon, plate, bowl, glass. All right, let's play one more time. Let's practice. Agora, dessa vez, vocês vão praticar bem a pronúncia. Vamos lá. Unit 7, Lesson 3, Track 55. Knife, fork, spoon, plate, bowl, glass. Ok, very good. Então, pessoal, aqui vamos entrar aqui no website aqui, dar uma olhadinha rapidinho, né, em tipos de kitchen utensils, né? A gente viu
spoon, spoon, fork, fork, knife, knife, ladle, ladle, grater. grater, Né? A minha pronúncia vai ficar um pouquinho diferente porque é uma pronúncia mais britânica, né? grater, Greater, né? E eu vou falar greater, é mais americanizada. Ladle, ladle, eles pronunciam ladle, but aí é questão de pronúncia, cada parte do mundo tem a sua, né? Vamos, plate, plate is the same, plate, glass, glass, bowl, bowl, cup, cup, jug, jug, ok? Jug é mais usado no inglês britânico. No inglês mais americanizado a gente usaria pitcher, né? Kettle, kettle, né? Teapot para fazer chá, né? Para teapot, esquentar água. Saucepan para fazer saucepan, cozinhar, né? Tray como é? Para carregar. tray, Mug, mug, né? Para tomar café, essas coisas. Rolling pin, rolling pin, colander, colander, ok? Engraçado, aqui em American English seria strainer, falam colander em British. Pan, pan, cutting board, né? cutting board, Aquela coisa para cortar carne, né? Napkin, napkin, sink, sink, para lavar as mãos. Glove. gloves, Gloves, esse tipo de gloves é específico para cozinha, né? Para você não queimar a mão. Mas gloves, de uma maneira geral, tudo que você coloca, né, na sua mão para proteger ou para, de alguma forma, a gente chama de gloves. tap, Tap, também, inglês britânico. No inglês americanizado, a gente falaria faucet. Né? É engraçado que um dia, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, faucet era mais utilizada, deixou de ser utilizada, passou a ser chamado tap, e aí o inglês americano usa mais hoje em dia. A água que sai do faucet, que sai da torneira, é chamada de tap water, né? A água da torneira. A água é tap, mas o equipamento é faucet, em americanizado. cooker, Cooker é o fogão. oven, Oven é o forno. dishwasher, Dishwasher, máquina de lavar. Já saiu até de cozinha, né? Na verdade, não. É dishwasher, I'm sorry. Eu estava confundindo com laundry machine. Mas dishwasher é para lavar prato. fridge, Fridge, geladeira. microwave, Microwave. Precisa me explicar, né? fruit juicer, Fruit juicer, para fazer suco. toaster, Toaster, para fazer toast, né? Fazer pão tostado. mixer, Mixer, para fazer bolo, né? Então, não sei o que é isso. paddle box, Paddle box, a gente chama aqui de sugar, né? Paddle box. shelf, Shelf, prateleira. tablecloth, Tablecloth, que é um pano que a gente coloca na mesa para não sujar a mesa, né? waste bin, Waste bin, né? Britânico, aí no inglês americano a gente chamaria de trash can. Waste bin. Same thing. apron, An apron. A gente usa para não se sujar. Ok? Então, aqui é só para dar uma enriquecida no vocabulário, tá? De kitchen utensils. Mas aí vamos voltar aqui, para aqui o uso, né? De present perfect with for and since. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, eu vou vir aqui para usar esse material, tá certo? Porque ele é mais completo do que está no livro, tá? Então, quando a gente usa
for e quando a gente usa since usando o present perfect. Bom, vocês lembram que a gente usa present perfect basicamente para indicar uma ação que começou no passado e ela continua acontecendo, né? Continua em efeito, digamos assim. Tá certo? Então, a gente tem for e a gente tem since. As duas palavras aí são advérbios de tempo, ou seja, a função delas é indicar o tempo de quando algo começou ou quando algo terminou, né? Então a gente, vamos lá. Vamos ler esse textinho aqui. Using the present perfect, we can define a period of time before now by considering its duration. Então a gente sabe que é um período de tempo. For e since vão determinar mais ou menos quando foi o começo desse período, tá? Então é mais ou menos isso que está dizendo. Bom, onde é que está o starting point, né? Onde é que está o começo disso tudo? Starting point, ok? For instance, can also both be used the past perfect. Então também pode ser usado com past perfect, mas a gente não vai se preocupar com isso porque a gente não vai ver isso esse ano. Vocês só vão estar vendo isso provavelmente no primeiro ou talvez no segundo ano. Eu não sei se depende de cada escola realmente eu não sei mais a BNCC se determina primeiro ou segundo ano, eu lembro de ensinar no segundo. E terceiro, a revisão de tudo. Mas no primeiro, realmente, eu não tenho certeza. Mas vamos lá. For mais o período do tempo. For plus a period of time. Ok? Então, for, a função do for, na verdade, é para indicar o tempo de duração de algo. Então, quando eu digo assim, I have taught English for 6 years. Né? Então, eu digo assim, eu tenho ensinado inglês por 6 anos. Então, o for, ele vem com essa finalidade. Ele vem com a finalidade de identificar por quanto tempo essa ação está acontecendo. Então, para isso, a gente usa present perfect, tá? É muito comum, pessoal, é muito comum a gente ver até nativos da língua usando essa mesma estrutura no present simple, no past simple, desculpa, no past simple. Mas está errado, porque você está falando por um período que está em acontecimento. Se você usa o past simple, você está indicando que o tempo ele já se encerrou. Se eu digo assim, I taught, veja só, se eu digo I have taught English for 6 years, eu deixo claro que há 6 anos atrás eu comecei a ensinar e eu estou ensinando até hoje. Se eu digo assim, I taught é passado de teach, tá? Teach, passado de teach é taught. I taught English for 6 years, significa que eu não ensino mais, tá? Que essa ação já se encerrou, porque eu estou usando um passado simples, past simple, e past simple, a gente sabe que é uma ação do passado que ela já se encerrou no passado, ela não existe mais, tá? Então, vamos lá. I have worked here for 5 years. Então, a gente vai para esses exemplos aqui, né? I have worked here for 5 years. Tá? Então, a gente tem since. Agora, na verdade, I have worked here for 5 years. The present perfect for. She has lived here for 20 years, como eu disse, né? A ação continua acontecendo, ela continua morando aqui, né? Significa que há 20 anos atrás essa ação começou. We have taught, aqui, ó, have taught in the school for a long time. Aí, no caso, não especifica quanto tempo, tá? Mas a gente sabe que por um bom período de tempo. Alice has been married for 3 months. Então, a gente sabe que Alice ainda está casada e que há 3 meses atrás ela se casou, porque se ela ainda está casada, ela está casada por 3 meses,
Então, significa que uma matemática perfeita, né? They have been at the hotel for a week. Ok? Então, indicação de período de tempo. Até aí, tudo ok? Eu estou explicando bem devagar. Eu posso até estar sendo repetitivo, posso até estar sendo... minha explicação está sendo monótona. Eu peço desculpas se estiver sendo, mas assim, eu quero me certificar de que vocês realmente vão sintetizar aí a informação. Vamos lá para since. Agora a gente vai falar de since. Present perfect with since. Tá? Então a gente aqui ó, tem She has lived here since 1980. Vou selecionar essas duas informações aqui, que elas são muito importantes. She has lived here since 1980. Ao contrário de for, que indica o período de tempo que aquela ação está acontecendo, since indica quando foi que aquela ação começou. Então, olha, she has lived here since 1980. Okay? Então, ela vive aqui, a gente diz assim, ela vive aqui desde 1980. Em português, a gente falar, é normal a gente usar o past simple, né? Mas em inglês, a gente, ela tem vivido aqui desculpa. Ela tem vivido aqui desde 1980. Ao invés do português da gente dizer, ela vive aqui desde 1980. A gente usa o past simple da gente, né? Que na verdade eu estou fazendo até uma coisa errada, fazendo um paralelo, um comparativo, mas past simple em português não tem paralelo em past simple em português em inglês tem as regras dele, não tem nada a ver com o nosso tem similaridades, tem particularidades, são muito parecidas. O nosso presente, agora, português, o passado perfeito, passado imperfeito, né? E passado mais que perfeito. Gente, não é minha praia, mas é importante. Eu vou dar até alunos gostam de fazer paralelos, e aí é bom você conhecer também o outro lado. Mas vamos lá, vamos dando continuidade aqui, tá certo? Ok, então continuando. We have taught at this school since 1965, desde 1965. Alice has been married since March 2nd. Okay? They have been at the hotel since last Tuesday. Desde a terça passada. Então, bem simples, for, para indicar o período do tempo, há quanto tempo está acontecendo. Since, para indicar onde é que se começa. Fácil, né? Simples. Eu concordo, simples. Vamos praticar agora para a gente consolidar essas informações. Então, vamos lá. I have lived in London since 6 months or for 6 months. Olha, aqui estou dizendo o período de tempo. Então, for 6 months. Né? I have danced. Aí aqui, ó. I was small. Então, aqui, gente, não dá um tempo específico. Então, ó, cuidado com isso. É por isso que eu gosto de pegar atividades também em outros websites, em outros materiais, né? Para a gente ter outros pontos de vista. Então, às vezes, o ponto de referência não é um tempo, não é um período de tempo. Às vezes, é até um acontecimento, às vezes, é uma ação. Então, I have danced since I was small. O ponto de referência que a pessoa volta lá atrás é desde que era pequena. Eu danço desde que eu sou pequena. Eu tenho dançado desde que eu era pequena. Ok? Então, ó, esse é que é o ponto de referência. O importante aqui é o ponto de referência. She hasn't had a day off. Aí aqui a gente vai para período de tempo. Ó. Ela não tem tido uma folga for 3 months. I've lost so much flexibility. I injured my leg. Uma ação aconteceu, algo aconteceu, um acontecimento.
né? Então, aqui, ó, indicação. Since I've lost so much flexibility since I injured my leg, ok? Se vocês não estão entendendo isso, não estão entendendo a explicação, na aula ao vivo da gente, que é mais tarde, né? Que é à tarde, vocês podem me perguntar. They have all improved in attitude. Tanana, the headmaster talked to them. Uma ação, um acontecimento. Since the headmaster talked to them. Number 6, wars have been happening desde séculos ou por séculos, né? Eita, traduzir, não era para traduzir, mas tudo bem. Wars have been happening for centuries, período de tempo, por séculos. It won't ever change, nunca vai mudar. Espero que não. Espero que mude. I haven't been on holiday por ages, né? Como dizer assim, por muitos anos. For ages. Né? Então, indicando novamente por quanto tempo. I haven't eaten that much. Aí aqui, referência. Since Christmas. Desde o Natal. I haven't been on holiday. Novamente. Since last year. Desde o ano passado. She hasn't seen her jacket since yesterday, desde ontem. I think she lost it. Ok? Então, ó, todos corretos. Ok, boys and girls? Então, that's it. Alright? Moving on. Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar para o livro agora, tá? Então, aqui, I have studied English for 5 years. We haven't visited our grandmother for 10 days. Então, indicação de período de tempo. He has played the piano since he was 8 years old. She hasn't seen her brother since 2011. Então, use for a period of time. And use since for a point in time. Né? Um período no tempo. Ok? Na verdade, é uma referência. Pode ser uma referência, tá? Então, aqui agora eu vou passar a explicação da editora, né? E, de repente, tem um formato diferente de explicação. De repente, fica mais simples para alguns que a estratégia de ensinar ainda não funcionou, talvez funcione para outros. Então, vamos lá. Neste vídeo, vamos apresentar o uso das preposições for e since e como são formadas perguntas com how long. For é usado antes de um período de tempo. É comum usarmos for no present perfect quando descrevemos uma ação que começou no passado e não se encerrou. Por exemplo, I have been married for 2 years. Estou casado há 2 anos. Usamos for no simple past quando descrevemos uma ação que começou no passado e se encerrou. Por exemplo, I was married for 2 years. Fui casado por 2 anos. Since também é usado no present perfect para descrever uma ação que começou no passado e continua até agora. Since vem antes de um ponto no passado, como uma data ou um evento. Veja os exemplos. Jim has lived in Fortaleza since 2013. Jim mora em Fortaleza desde 2013. Our mother hasn't cooked at all since she got married. Nossa mãe não cozinha desde que se casou. Nota: não usamos since no simple past. Vamos comparar o uso das duas preposições. Como já dissemos, usamos for antes de um período de tempo e since antes de um ponto no passado. Compare os seus usos nestes exemplos. We have lived in this house for 5 years. Nós vivemos nesta casa há 5 anos. We have lived in this house since 2012. Nós vivemos nesta casa desde 2012.
We have lived in this house since my little sister was born. Nós vivemos nesta casa desde que minha irmãzinha nasceu. Qual é o uso de how long? Ele é usado na interrogativa para perguntar sobre a duração de uma ação. Em geral, a resposta contém for ou since. Observe estes exemplos. How long have you practiced yoga? Há quanto tempo você pratica yoga? I've practiced yoga for 5 years. Eu pratico yoga há 5 anos. How long has Jim played the piano? Há quanto tempo Jim toca piano? He's played the piano since he was 4 years old. Ele toca piano desde os 4 anos de idade. Alright, boys and girls. Então é isso aí. Espero que tenha, quem ainda não tinha conseguido entender, que agora tenha dado uma clareada, né? Então vamos lá. Vamos começar, vamos praticar. Vamos continuar praticando, tá? Complete the sentences, circle sense or for, check the sentences that are true or false. Então vamos lá. I haven't eaten. Vai colocar no particípio passado, porque é present perfect. I haven't eaten snails every day. I haven't eaten snails every day for 8 weeks. For you. Ok. Então, que é verdadeiro ou falso para você. Tá. Okay. Então, vamos lá. Vamos lá, né? Então, vamos lá para mim. Vou fazer aqui, o exemplo vai ser eu. Aqui o verbo é play. My friend has, verbo played, verbo regular, né? Play é um verbo regular. Played. My friend has played soccer. My friend has played soccer since, right? Since, ponto de referência no passado, since 2014. Não sei. My friend, não sei da vida do my friend, né? É um negócio meio complicado. Vou colocar aqui false. Tem nenhum amigo mais que joga bola, não. Continuando. My family hasn't, aqui verbo to be, qual é o passado, participa passado verbo to be, hasn't been, ok? Para quem pensou em was ou were, participa passado. My family hasn't been to the movies. Período de tempo, a indicação de um período de tempo, então for 6 months. Rapaz, o pior é que isso é verdade, é true. Porque a gente já tem 6 meses já de pandemia, desde metade de agosto a gente não vai, né? Então agosto não, março. Então março, setembro, outubro, novembro, não, ai meu Deus. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Fez 6 meses dessa pandemia, então realmente a gente não vai num cinema em 6 meses garantido. I haven't, então vamos pro próximo. I haven't studied English for more than 3 years. For more, tempo, período de tempo. Well, no meu caso, já que eu sou a referência, a resposta é não. Eu estudo constantemente. Não, I have studied. Oh, no, I'm sorry. Então tá, eu tenho, é verdade, para mim é verdade. True. Pensei que tá na negativa. I have studied. Então, o correto é true. Eu tenho estudado por mais de 3 anos. E mais. Então, I haven't, participio passado de go é I haven't gone to the supermarket since, período de tempo, né, no passado, since last Monday. Ok? Bom, não lembro se eu fui no supermercado ou não, desde segunda-feira passada para cá.
Mas provavelmente não. Então, eu vou colocar aqui como negativo. Um falso que diga. Ok? Continuing. Ainda tem mais um aqui. I have... vamos lá. I have liked hamburgers, né? Período de referência no passado. Since I was a child. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de hambúrguer. Então, vou colocar como verdadeiro. Alright, boys and girls. Então, demos uma praticada legal. E agora a gente vem aqui para a atividade de reading and listening, né? Read and listening. A gente tem um texto bem interessante aqui, né? Eating utensils, tá? Sobre o périodo, sobre a história, né, da culinária. Então, vamos lá, vamos ouvir e ler esse texto. Depois a gente vai trabalhando ele. Tem aqui uma atividade que não tem muito a ver com o texto, mas tudo bem, né? Não tem nenhuma interpretação dentro do texto. Deveria ter, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui as nossas habilidades receptivas. Listening and reading. Unit 7, Lesson 3. Track 56. Deu um ecozinho aqui, né? Unit 7, Lesson 3. Track 56. People have used eating utensils for thousands of years. The most common ones are the knife, fork, and spoon. These utensils have an interesting history. People used to make knives from stone. Then they discovered how to make metal knives for hunting and preparing food. People used to carry their own knives with them for fighting and eating. They were very sharp and dangerous. In the 16th century, King Louis XIV of France prohibited pointed knives at the table. Most table knives, like the knives we use at home, have had round ends since that time. Spoons are usually metal or plastic nowadays, but in the past they were often made of wood. Actually, the word spoon comes from the Old English word spawn, which means a piece of wood. In other parts of the world, spoons were made from seashells. In some places, spoons are traditional gifts when a family has a new baby. Forks have a long history. Ancient Egyptians used big forks with 2 points for cooking meat and fish in a fire. Then people started to use smaller forks at the table. Some people ate with their hands and said that we didn't need forks because we had fingers. In China and many other parts of Asia, people use chopsticks. These are often made of wood, and people throw millions of them away every day after using them only once. That's not good for the environment. There are other interesting new utensils, like the spork. That's a spoon and a fork together. There are also the nork and the spife. Can you tell what they are? All right. Então vamos lá. Let's go. So, people have used eating utensils for thousands of years. As pessoas têm usado utensílios para comer por milhares de anos, né? The most common ones are the knife, fork and spoon. Os mais comuns são garfo, faca, né, e colher. These utensils have an interesting story. Esses utensílios têm uma história interessante. People used to make knives from stone. Então as pessoas costumavam fazer facas, né, da pedra. Then they discovered how to make metal knives for hunting and preparing food. E aí eles descobriram como fazer facas de metal
para caçar e para preparar comida. People used to carry their own knives with them for fighting and eating. Então, as pessoas costumavam carregar suas próprias facas para lutar e para comer. They were very sharp and dangerous. Né? Então, eles eram muito afiadas e perigosas. In the 16th century, né, no século XVI, King Louis XVI of France prohibited pointed knives at the table. Então, no século XVI, o rei Luís XVI da França proibiu facas afiadas na mesa. Most table knives, like the knives you use at home, have had round ends since that time. Então, a maioria, né, das facas, como as que a gente usa em casa, né, adquiriram esse formato arredondado na frente, né? E realmente, nem toda tem faca que ela não tem ponta, né? Tem faca sem ponta. Spoons are usually metal or plastic nowadays, but in the past they were often made of wood. Então, colheres são geralmente de metal ou plástico nos dias de hoje, mas no passado eles eram sempre de madeira, né? As colheres, elas eram sempre de madeira. Actually, the word spoon comes from the Old English word spoon, which means a piece of wood. Então, na verdade, a palavra colher vem do inglês antigo, né? O inglês ele tem 3 fases. Ele tem Old English, Middle English, inglês medieval, inglês antigo, inglês medieval e o Modern English, que é o momento que a gente vive hoje. Então, spoon, que significa pedaço de madeira. In other parts of the world, spoons were made from seashells. Em outras partes do mundo, colheres eram feitas de seashell como é que se diz? Meu Deus. Frutos do mar, né? Como é? Marisco, né? Que deixa a casca do marisco, né? Esqueci agora como é que chama. In some places, spoons are traditional gifts when a family has a new baby. Em alguns lugares, colheres são um presente tradicional quando a família tem um bebê. Okay? Forks have a long history. Então, garfos têm uma história antiga. Ancient Egyptians used big forks with 2 points for cooking meat and fish in a fire. Então, os egípcios usavam grandes garfos com 2 pontas, né, para cozinhar carne e peixe no fogo. Then people started to use smaller forks at the table. Aí as pessoas passaram a usar, né, garfos menores na mesa. Some people ate with their hands and said that we didn't need forks because we had fingers. Algumas pessoas comiam com as suas mãos e diziam que não havia necessidade de garfo porque eles tinham os dedos. In China and many other parts of Asia, people use chopsticks. Então, na China e várias partes da Ásia, as pessoas usam chopsticks, aqueles 2 pauzinhos, né? Não sei como é que chama, aqueles 2 pauzinhos em português. Eu sei que tem um nomezinho, não lembro. These are often made of wood and people throw millions of them away every day after using them only once. Eles são geralmente, né, frequentemente feitos de madeira. As pessoas jogam milhões deles fora depois de apenas usar uma vez. That's not good for the environment, né? Não é bom para o meio ambiente. There are other interesting new utensils like the spork. Então, tem outros utensílios interessantes como o spork, né? Que é that's a spoon and a fork together. É uma colher e garfo ao mesmo tempo. There are also the knork and the spike. Can you tell what they are? Né? Então, o spork é esse daqui, né? O spork, esse daqui é o knork. Spike é uma spoon e knife, né? Desse daqui deve ser o spike. And knork deve ser um knife, né? Faca.
e fork. Então deve ser, sei lá, um desse daqui, né? Sei lá. O spork é muito usado em prisão, né? Prisão, presídio nos Estados Unidos. Não sei aqui no Brasil. Aqui no Brasil é banda voou, né? Mas nos Estados Unidos o spork é utilizado, que aí é colher e é garfo ao mesmo tempo. Faca nem pensar, né? Nem sonho. Eles têm faca. Então, nada afiado. Então, o spork é bastante utilizado em presídios. E o spork não de madeira ou de metal, mas o de plástico. O de plástico descartável. Ok, boys and girls? Então, vamos para a atividade 4. Complete the sentences with the words from the box. Ok? Então, vamos lá. O primeiro já está feito. People used to make knives from stone. Então, as pessoas costumavam. Lembra de used to? Used to, a gente aprendeu lá na Unit 1, foi Unit 2 no começo do ano. People used to make knives from stone. As pessoas costumavam fazer facas de rocha. We drink juice from glass cups, I guess. E sim, né? Glass de vidro. Nem sempre. A gente bebe suco de copo, em copos de vidro? Não, nem sempre, né? Pode ser de plástico, pode ser. Anyway. Chopsticks are often made of wood. Né? O chopsticks, que é aquele que asiático come, é feito de madeira, geralmente. People needed metal knives for hunting. As pessoas precisavam de facas de metal para caçar. Ok? Então, com isso, a gente encerra o nosso conteúdo dessa aula. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação para relembrá-los, né, da nossa feira americana, que acontece, no caso de vocês, vai ser no dia 20 de outubro, tá certo? Essa aula está sendo liberada dia 9, não é isso? Dia 9 de outubro. Então, significa que aproximadamente 10 dias a gente tem, tá? Isso com uma grande imprensada, né? Uma semana imprensada aí no meio. Então, o tempo está curtíssimo, tá bom, pessoal? Então, hoje à tarde, aproveitem para... Vamos debater sobre isso. Inclusive, a gente, na verdade, já vou estar vendo a apresentação de vocês, né? De acordo com o que a gente combinou, tá certo? Para a gente ir analisando os últimos detalhes. E aí, estudar as páginas, dar uma reestudada nessas páginas 80 e 81. Quiserem reassistir esse vídeo, essa aula, reassistam, porque a gente traz mais material, tá bom? E fazer as atividades da página 138, do workbook. É a nossa tarefa de casa. Ok, boys and girls? Então, that's it for today. A nossa mensagem da semana é essa, né? Don't limit yourself, não se limite. Many people limit themselves to what they think they can do. Várias pessoas se limitam para o que elas acham que é aquilo que elas conseguem ou têm capacidade de fazer. You can go as far as your mind lets you. Você pode ir tão distante quanto a sua mente te deixar. What you believe you can achieve. O que você acredita, você pode conquistar. Né? Mary Kay Ash. Quem acha que é coincidência, a Mary Kay é aquela marca, né, de maquiagem, não sei o quê. Ela é a fundadora, né? Eu já ouvi dizer que a história dela é muito bonita e tal. Tem um livro dela, ela começa muito pobre. E aí ela desenvolve, né, todo esse império aí de cosméticos e tal. E aí fica uma lição, principalmente para as meninas, para as mulheres, tá? Que tudo que você botar na sua cabeça é possível de conseguir. Essa Mary Kay, ela foi numa época que era muito mais difícil para as mulheres e ela hoje é uma bilionária, né? Tem uma multirrede aí de pessoas trabalhando para ela. Então,
That's it, girls. That's it. Vamos lá. Não deixem a mente de vocês limitar vocês. Tá? Pelo contrário, a mente ela serve para libertar e não para aprisionar. Ok? Então, Teacher Leo deseja a vocês um bom restante de estudos. Nos vemos daqui a pouco. Ok? See you guys later.